Começou tendo o nosso bloco 6 de minicursos. E agora a gente ainda tem palestras, coffee, flash talk, premiações e finalizações. E por último a gente tem nosso after, que é Game Night. Falando um pouco sobre as palestras de hoje, a gente tem Introdução à Programação Funcional, História, Padrões de Desenvolvimento, Escalabilidade, uma demonstração prática, e do Atomos à Assembly. Lembre de Flash Talks, hoje a gente vai ter nossos Flash Talks, então quem se inscreveu, espero que esteja aqui às 5h30, já próximo do palco, para ficar fácil. E continuando, vamos começar agora chamando o Guto. Ele que é engenheiro de software da Nubank, embaixador da linguagem Crystal, e ele vai começar a sua talk falando sobre Introdução à Programação Funcional, História e Padrões de Desenvolvimento. Muito obrigado, Guto. O palco é seu. Alô? Oi, teste, beleza. Boa tarde, galera. Tudo bem? Tudo certo ou não? Boa tarde, galera. Tudo certo ou não? Beleza? Opa, aí sim, hein, galera. Sexta-feira, achei que a galera ia estar super animada, hein? Bora lá, galera. Você é louco, apresentação da hora. Prazer, eu sou o Guto. Vou me apresentar um pouquinho melhor. O cabo tá com um pouquinho de problema aqui, mas relaxa, mano. Se tudo der errado, vai dar tudo certo ainda. Não se preocupa, vou trocar aqui o cabo. Eu vou estar fazendo uma apresentação aqui para vocês, trazendo um pouco do conteúdo em si, introdutório, ao que a gente tem como programação funcional. Tá? E a abordagem que eu vou estar utilizando para isso é da seguinte forma. Vou estar tentando apresentar os principais conceitos do que a gente tem como programação funcional. Além disso, vou mostrar também como que a gente pode aplicar um tipo de arquitetura padrão de projeto que a gente vê geralmente sendo utilizado na parte com orientação a objeto como um todo. Mas espero que vocês gostem, beleza? Deixa eu só vir aqui. Oi, tá conectando aqui. Espera aí. Um segundo. Pronto. Perdão aí, galera, por isso. Você é louco. Seguinte. Beleza. Obrigado. Então, muito prazer, galera. Eu sou o Guto. Eu sou formado como técnico em informática. Também vou ser futuro bacharel em sistema de informação pelo Instituto Federal de São Paulo, no campus de Votuporanga. Quem é que já ouviu falar de Votuporanga? Levanta a mão. Ô, louco! Cê é louco, a galera de Votuporanga, moço. Então, faço faculdade lá, fiz também o técnico. Atualmente estou trabalhando como engenheiro de software na Nubank. Acredito que... Quem é que conhece Nubank? Levanta a mão. Quem conhece? Que bom, você é louco. Sou entusiasta de open source, entusiasta de programação funcional também. E para isso eu queria perguntar para vocês, quem aqui conhece ou já ouviu falar de programação funcional alguma vez na vida? Levanta a mão. Boa, beleza. A relação de vocês com programação funcional é boa ou ruim? Ruim? Já sei, tiveram professor e aprendeu Haskell na aula, foi isso? Não? Quase isso, beleza, ok. Sou organizador de um evento também que a gente tem lá na faculdade, que é o Cotese. Então, parabéns, galera, pela organização do Secomp. Eu sei como é trabalhoso cuidar de evento. Ainda mais evento para jovens, né? Então, é complicado. E eu sou um jovem. Olha, tá uma hipocrisia nessa frase. Sou escritor no DevTool nas horas vagas, então gosto de publicar alguns artigos de vez em quando. E membro de algumas comunidades como Clojure BR, Clojure Camp, Java Noroeste e Hard Developers, certo? Antes de mais nada, eu queria primeiro apresentar para vocês o conceito inicial do que a gente tem como programação funcional.
tá? Eu vou trazer isso de uma forma muito prática, muito simples, para vocês poderem entender. Que, no caso, para poder entender primeiro o que é programação funcional, a gente primeiro precisa entender o que é um paradigma. E aí, antes de falar sobre paradigma, eu vou dar um disclaimer muito grande aqui. Parte dessa apresentação, no caso que eu estou falando sobre programação funcional, eu fiz uma outra apresentação algum tempo atrás, em abril, se eu não me engano, no Nubank, no Meetup de Engenharia. Está gravado, vocês conseguem acessar. Só que lá, a diferença da apresentação foi que, além de apresentar um pouquinho mais aprofundado do que a gente tem com programação funcional, eu fiz uma comparação direta do que a gente tem com orientação a objeto. E talvez, né, para que vocês possam entender que, no final das contas, o conceito inicial que a gente tinha com orientação a objetos, ele não é tão distante assim do que a gente tem com programação funcional. Tá? Então, muitas ideias acabaram casando e a orientação a objeto acabou indo por um caminho que não é como foi descrito no começo. Acho que talvez vocês devam saber um pouco da história sobre isso. Mas, para poder primeiro falar sobre paradigma, né, a definição que a gente tem no dicionário falando é que um exemplo que serve como modelo, um padrão, que eu vou adotar esse como explicação para esse caso. E o 2, que é o conjunto de formas vocabulárias que serve de modelo para um sistema de flexão e derivação. Nesse caso, vamos pegar que paradigma funcional é um exemplo que serve como modelo, certo? E para poder falar da programação funcional, a gente primeiro precisa contar um pouquinho da história. De onde que surgiu, como que começou e por quê. O primeiro resquício que a gente tem sobre programação funcional, que ainda não era programação, mas foi a primeira tese que serviu de base de inspiração, foi essa tese, no caso esse paper, não é a tese, perdão, a tese é de outro cara, do Alonzo Church, que o Alonzo, para quem não conhece, foi o cara que descreveu o que a gente tem como cálculo lambda. Né? E aí o Alonzo Church é esse cara aqui, certo? Quem aqui já ouviu falar do Alonzo Church alguma vez na vida? Beleza. Ele deu aula para algumas pessoas muito importantes também. Um cara chamado Alan Turing, por exemplo, que deve ser importante, eu escuto o nome dele em todo lugar. Sarcasmo, viu, galera? Teve aula com o Alonzo Church e, com base nesse artigo, nessa publicação que o Alonzo Church fez, em 1960, em abril, a gente teve um artigo publicado pelo John McCarthy que apresenta pra gente o que a gente tem como recursive functions e symbolic expressions, que é a base que a gente tem sobre programação funcional. Um ponto muito importante sobre isso esse aqui é o John McCarthy. Quem aqui já ouviu falar do John McCarthy? Levanta a mão. Boa. O John McCarthy, por algumas pessoas, ele é considerado como o pai também da inteligência artificial. Não sei se a gente pode levar isso em consideração, porque tem outros detalhes a serem levados em consideração, mas ele foi um cara muito importante, ele fez diversas contribuições que foram muito úteis nesse caso. E um ponto muito importante sobre isso nesse artigo aqui, que vocês vão ter tem um link ali embaixo, isso é público, beleza? Domínio público, vocês podem estar acessando. Nesse artigo, ele apresentou em um único artigo o que é programação funcional, o que era Lisp, que foi a primeira linguagem de programação funcional, o que era uma linguagem interpretada e o que era um garbage collector. Então, tudo isso foi apresentado pela primeira vez aqui em 1960. E eu vou contar, vou abrir um parênteses, até vai ficar engraçado isso aqui até o final da palestra, de falar de abrir parênteses. Acho que o Zan entendeu, né? Mas o que acontece? Esse artigo foi publicado em abril de 1960. Vocês lembram quando o Fortran surgiu ou não? Não? Um ano antes disso aí. O que acontece? O artigo do John McCarthy, ele ficou um pouco travado de algumas revisões que ele tinha pedido. E se ele tivesse sido revisado um pouquinho mais rápido, a gente teria Lisp como a primeira linguagem de programação de alto nível, nesse caso. Mas não foi Fortran. Então talvez a gente teria um mundo invertido aí, sei lá. Não dá pra saber. Eu acho que não. Mas foi o que aconteceu. E esse aqui é o John McCarthy, como eu falei. E vou voltar um pouquinho para falar um pouco sobre alguns pontos sobre a programação funcional, antes de falar dos benefícios em si, tá? Primeiro detalhe muito importante que a gente tem de programação funcional. Acho que eu posso passar para os benefícios, sim. Imutabilidade. Falando de mutabilidade, quando a gente precisa fazer a mutação de um dado, quando a gente precisa fazer a mutação de algo, a gente não consegue representar a mudança corretamente sem a imutabilidade, porque a gente perde o estado anterior disso. Essa foi uma frase muito legal,
de uma apresentação que o Rich Rick fez há um bom tempo atrás, em que ele falava e ele explicava exatamente sobre isso. Mas o ponto mais importante aqui sobre imutabilidade é que, no caso, a imutabilidade permite dados mais seguros, possibilita dados mais fáceis de entender e mais fáceis de manipular. Quem aqui não sabe o que é imutabilidade? Levanta a mão. Eu coloquei um não no começo da frase. Quem aqui sabe o que é imutabilidade? Não foram todas as mãos que levantaram, galera. Agora eu dei um truque em vocês. Seguinte, imutabilidade é o ato em específico que a gente tem de definir algo. Eu vou falar algo. Vamos falar de variável. Vamos ver. Vocês conhecem linguagens comuns? Vocês devem trabalhar C, C++, JavaScript, sei lá. Haskell, pode ser também. Nesse caso, imagine uma linguagem dessas. Quando a gente vai definir uma variável em JavaScript, a gente tem 3 opções, né? A gente vai definir, no caso, uma variável, a gente tem 2, né? Corrigindo. A gente tem o let e o var. E toda vez que a gente precisa, por exemplo, a gente tem um contador, a gente coloca aquele A++, né? Para poder aumentar ou decrementar um valor de uma variável, algo do tipo. Mas tem um detalhe importante. Quando a gente define como uma const, tipo uma constante lá no JavaScript, a gente consegue modificar o valor que está nela? Consegue ou não? Ele não vai deixar. Ele vai ficar pitando lá para você, falar, meu amigo, você não consegue mudar isso porque se definiu como uma constante, certo? O ato de você trabalhar com imutabilidade é que você, nesse caso, você teria, entre aspas, vou falar isso teria muito, entre aspas, somente constantes. Toda vez que você quisesse representar a mutação de algo, você não conseguiria modificar um objeto em memória ou algo do tipo. A ideia não é essa. A ideia é que você tenha um input, processe algo e retorne o resultado daquilo. E só, sem modificar nada do que você está passando ele por parâmetros, certo? Linguagens de programação funcional fazem... Isso eu não vou entrar em muitos detalhes, mas elas fazem diversas otimizações para permitir que isso seja menos custoso. Porque, obviamente, quando a gente vai falar de programação funcional, utilizar valores imutáveis, utilizar lazy sequences, a gente está falando de um aumento do uso de memória, certo? Nesse caso, não se preocupe quanto a isso. Ainda, linguagens de programação funcional, elas tentam otimizar isso de diversas formas, beleza? Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso ainda, ok? Ou por que eu apertei? Eu tô com o negócio na mão aqui, você é louco. E aí, nesse caso, quando a gente tem imutabilidade, a gente consegue controlar e impedir efeitos colaterais se a gente quiser. E aí, nesse caso, quem que sabe o que é efeito colateral? Levanta a mão, quem sabe o que é efeito colateral? Boa. Ô, galera, vocês estão muito espertos, velho. Você é louco. Que isso, mano? As apresentações que eu fiz não tinha tanta galera ligeira assim, não. Ou vocês estão interagindo comigo, né? Obrigado, inclusive, com isso. Obrigado. Seguinte, quando a gente vai falar, nesse caso, de efeito colateral, tem um ponto muito importante que a gente precisa entender. O que é um estado, nesse caso? Vamos pegar a definição também do dicionário. A primeira definição é a que eu julguei correta na hora de mostrar. A segunda foi que tinha também no dicionário e resolvi colocar. Porque um dicionário não é um dicionário se tiver só uma definição, né? Vocês sabiam dessa ou não? Não? Beleza, então. Conjunto de qualidades ou características com que as coisas se apresentam. Um conjunto de condições em que se encontram em determinado momento. Essa definição aí, esse depois do ponto e vírgula, eu gostei mais. Conjunto de condições em que se encontram em determinado momento. Quando a gente vai falar o estado de algo, é o estado no tempo e espaço cósmico de alguma coisa. Se eu falo, por exemplo, sei lá, eu estou definindo um objeto JavaScript lá muito louco, defini ele tem um estado. Realizei uma mutação nele, eu tive um efeito colateral de alguma coisa. Por exemplo, chamei uma função que foi lá e modificou o valor desse objeto que estava instanciado em memória. Beleza, então a gente teve efeito colateral nesse caso. Quando a gente fala de mutabilidade, isso não seria possível. Em resumo, se eu quisesse fazer uma modificação nesse objeto, eu faria o seguinte, ó. É como se eu estivesse passando um parâmetro para a minha função e falando, função, pega esse meu objeto aqui e mostra para mim como ele ficaria depois de aplicar isso aqui. Sei lá, aplicar uma soma ou algo do tipo, não sei. E ele vai retornar esse valor de como ele ficaria. Mas ele não vai modificar o objeto real, nesse caso. Isso é muito bom,
dependendo da ocasião. Dependendo da ocasião, você não quer, obviamente, modificar esse elemento. E tá ok. Não tem nenhum problema quanto a isso. E aí, falando sobre programação funcional, a gente precisa falar também do ponto que acho que deixa as pessoas mais pensativas sobre programação funcional. Tem um negócio importante, tipo assim, isso é uma anedota, ok, que eu vou contar agora, mas reza a lenda, me corrija se eu estiver errado, ok? Me corrija, por favor. Reza a lenda que quando as pessoas começaram a trabalhar com orientação a objeto, que antes a gente não tinha orientação a objeto, quando começaram a trabalhar, o ponto crucial do negócio ali, que tipo, além de você ter um objeto também e tal, mas um dos detalhes que ficou muito legais era que você podia passar funções por parâmetros, né? Você passava um valor de uma classe, lá, um objeto no caso, você conseguia passar métodos, certo? Isso era muito bom. As funções, no caso, dentro de programação funcional, elas são tratadas como cidadãs de primeira classe. Cidadãos de primeira classe, no caso. E quando você trata funções como cidadãos de primeira classe, o que acontece? Você começa a ter funções, o que a gente chama de higher order functions, são funções que podem... Deixa eu passar. Funções que recebem uma ou mais funções como parâmetros e ou retornam outra função. Isso é possível. Eu posso ter uma função que retorna outra função. Eu posso ter uso de funções anônimas. Quem que sabe o que é função anônima? Aí sim, galera. Isso é louco. Isso aí é o cerne do negócio. Muito bom isso aí. A gente tem funções anônimas, funções que, sei lá, no meio do teu código você precisa aplicar uma função ali e não quer definir algo porque é algo muito específico. Você vai lá e bota uma função anônima. Não sei. Às vezes você precisa passar um map muito louco. Não sei. Mas a gente consegue enviar funções por parâmetros e retornar funções também, com higher order functions. E aí a gente precisa definir um outro conceito, que são funções puras e funções impuras. Quem aqui sabe o que é uma função pura? Levanta a mão. Rapaz, agora pegou. E função impura? Você é louco. Boa, beleza. Teve a galera que levantou só no impura. Vocês estão muito impura, hein, galera? Você é louco, velho. Seguinte, funções puras são aquelas que não possuem efeitos colaterais. São ideais para trabalhar com lógica de negócio. Lembra que eu falei um pouquinho atrás que era um efeito colateral? Você tem lá alguma coisa no meio da sua função, tal, que vai modificar o objeto que está em memória? Lembra que eu falei isso? Isso é normal de acontecer. Normal. E as funções puras, elas tendem a não ter efeitos colaterais. Nenhum. E são ideais para trabalhar com lógica de negócio. Aí eu vou perguntar para vocês. Show do milhão. Fiquei sabendo que uma apresentação... Bom, tem duas e as Flash Talks, né? Uma das apresentações tem um cara que vai oferecer Pix pra galera aí, né? Aí eu já não sei quem que é, mas vocês vão descobrir. Então, show do milhão. Vamos lá. Uma função de soma de dois números, ela é pura? Quem acha que ela é pura, levanta a mão. Depende? Olha o papagaio aí que aprendeu a falar depende, virou dev senior. É isso aí, mano. Depende, velho. Tô brincando, rapaz. Brincadeira. Só brincando, só lembrei do meme, galera. É tipo o bizarro R$3.200. Vocês viram isso aí ou não? Bizarro R$3.200, não? Beleza. Eu só lembro dos memes, só na hora que não deve. Beleza. Show do milhão. Uma função de soma de dois números é pura? Levanta a mão de novo, galera. Quem acha que a função de soma de dois números é pura? Levanta aí, levanta a mão aí. Levanta a mão. Não é pegadinha. Faz só isso. Só isso. É pura. Oh. É pura. Ó, você é louco, peguei o PNG errado, hein? Errei no PNG, galera. Perdão aí, ó. Você é louco. Soma de dois números é pura. Pô, soma de dois números é pura, porque o que acontece? Eu tô recebendo, vou imaginar uma função que soma dois números, beleza? Todo mundo imagine aí na cabeça, na linguagem de programação preferida de vocês. Não temos frescura quanto a isso, ok? É só uma ferramenta. Pensem, seguinte, vem na cabeça. Função recebe dois números de parâmetro, retorna a soma dos dois números. Vocês concordam comigo que qualquer dois números que eu colocar, sempre que eu colocar os mesmos números, ele vai retornar a mesma coisa sempre, certo? Certo? Porque se eu estou colocando dois números, se eu colocar 2 e 2, ou 2 e 3, vai retornar ou 4 ou 5.
Sempre. Em todas as ocasiões. Se ela só faz isso. Certo? Por isso a galera depende, no caso, ia passar na entrevista de emprego. Porque se falasse isso aí lá, já tinha passado já e era sucesso. Ou sênior, verdade. E aí, qual que é o detalhe? Pure functions, pure happiness. Beleza, tudo lindo, né? A gente está falando de funções puras, então, são fáceis de manipular, ótimas para trabalhar com lógica de negócio, muito louco, tal. Mas vai chegar uma hora que não fazer só isso, só somar 2 números não vai resolver o problema. Vocês sabem bem disso, né? Isso é louco. A galera aí gosta de falar do Nubank aí, né? Eu tava falando do Nubank, o Zan vai programar ali, ele vai só mais, só na conta dele, só mais, só vai somando só os valores lá. Não, beleza, aí tá bonito, mas e aí, vai para onde esse valor que ele tá somando? Para um banco de dados? Vai fazer uma chamada para onde? Aí que entra o caso de funções impuras. Funções impuras são aquelas que podem possuir efeitos colaterais, mas nem sempre não. Isso foi um negócio que eu demorei um bom tempo para entender e realmente entrar na minha cabeça e realmente, como eu posso dizer, aceitar que isso era real. Porque assim, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma função que ela só faz uma consulta no meu banco de dados, sempre do mesmo valor. Se eu sempre mandar o mesmo valor para ela de input, sempre vai retornar o mesmo output para mim. Ué, é pura? Não, não é. Porque ela depende de um fator externo. No caso, o banco de dados, como a gente estava falando. E bem, se ela depende do banco de dados, nesse caso, então quer dizer que toda função que depende de algo externo, de alguma forma, ela pode ser classificada como impura? Acredito que sim, mas depende. Depende daquilo que ela está importando. Aquilo que ela está importando, que ela está utilizando de fora, faz algum tipo de, consulta externa? Eu vou citar alguns exemplos, eu vou mostrar isso para vocês melhor. Depois tem um exemplinho prático que eu espero que vocês gostem. Não achem estranho, ok? Por favor, galera. Eu falo sobre muitas coisas estranhas. Mas, olha só essa função. Essa função vai somar 2 números. Ela tem ali um console log, tá falando, tô somando, beleza? Passei o valor lá para ela. E no final, bonito, ela tá me retornando ali o n mais 2. Tá só somando, não é? Essa função é pura ou impura, nesse caso? Quem acha que ela é impura, levanta a mão. Quem acha que ela é pura, levanta a mão. Tá só somando 2 números, pô. Galera, tem um console log ali, desconfia. Desconfia desse console log aí. O console log, nesse caso, ele tá servindo só como um exemplo muito prático, ok? Não leve em consideração que o console log vai quebrar a sua aplicação. Se quebrar, meu amigo, você tá de parabéns, viu? Porque você é louco. Mas imagina só o seguinte, que nesse console log eu tivesse alguma outra coisa. Tivesse uma chamada ao meu banco de dados. Tivesse, fazendo uma requisição HTTP. Qualquer coisa desse tipo, nesse caso, ele poderia falhar, dependendo da ocasião. E nesse caso, quando a gente depende de algo externo, a gente pode classificar a função como impura. Vamos supor, baixei a versão errada do Node, baixei aqui igual o WhatsApp 2, né? Baixou o Node 30 aqui. Você é louco, os caras estão... Nem sei que Node que tá, 20 alguma coisa, né? 26. Tá em beta, em 26. Eu acho. Vamos supor, você vai lá e baixou, e aí, sem querer o console log quebrou tudo. Não sei. Sua função impura, você já estava preparado para tratar isso. Então, ok. Beleza? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre os benefícios funcionais sobre a manutenção de código, como um todo. E para falar disso, só um detalhe importante antes, peguei PNG errado de novo aqui, viu? Tá tudo quadrilhado de novo. Na hora de montar a apresentação, não fica quadrilhado, tá? Antes que vocês falem alguma coisa aí. Que é de propósito, algo do tipo. Não é. Entendendo a complexidade e falando um pouco desses benefícios que a gente tem sobre a manutenção, tem um artigo muito legal também, do Building Nubank, um blog, se não me engano de 2019, que o Bruno Rodrigues publicou e falou o seguinte: diferente do que a gente tem como programação imperativa e programação orientada a objetos, a programação funcional considera tudo como uma função. Então você não tem uma lista de instruções ou objetos que precisam ser executados pelo computador, mas uma sequência de funções matemáticas, nem todos são funções matemáticas, ok? Beleza? Que juntas elas resolvem um problema.
E aí vem um ponto muito importante. Quando a gente fala de programação funcional, a gente não tem... Tudo bem, a gente tem algumas formas de implementar coisas parecidas, porque dependendo da ocasião a gente precisa. Mas se a gente for realmente olhar no cerne do negócio, a gente não tem classes, interfaces, até que tem interfaces, mas o ideal, no caso da programação funcional, é tratar tudo como uma função. E nesse caso você consegue quebrar o seu código em blocos menores, você consegue trabalhar com isso de diferentes formas. A minha ideia aqui, até o final da apresentação, se vocês permitirem e estiverem gostando, claro, vou mostrar como que ficaria um projeto, nesse caso utilizando programação funcional. Mas a gente precisa falar desses 3 pontos, que é a previsibilidade, sem surpresas e as funções independentes. Quando a gente fala de funções puras, por exemplo, disclaimer, nada impede de você implementar um método puro, muito louco lá. Ok? Eu estou falando só do conceito funcional. Mas, falando de previsibilidade, se você trabalha com funções puras para tratar lógica de negócio, então você não deveria ter nenhum susto na hora que você estiver implementando, certo? Mas esse ponto vai além do que a gente tem com programação funcional, mas vai depender também da sua code base. A gente não tem surpresas, sei lá, como a gente trata imutabilidade por padrão, então, nesse caso, é muito prático de você ver como que as funções estão trabalhando em conjunto, como que você consegue controlar os outputs. E a gente trabalha com funções independentes. Eu, pessoalmente falando, hoje é dia 1º de novembro de 2024. Eu comecei a trabalhar, vamos colocar, no começo de 2022, profissionalmente, com código. Nesse caso, eu estou há mais tempo agora trabalhando com programação funcional do que com orientação a objeto. Antes eu trabalhava com PHP. É legal. Mais ou menos. Depende. Beleza. Mas hoje, eu diria que a gente tem muitos benefícios dentro da programação funcional que podem ser atingidos de diferentes formas. E acaba que, com o passar do tempo, conforme mais você vai programando, mais acaba que a sua forma de pensar se adequa muito. Até um caso interessante que, tipo, há um bom tempo eu não pegava um código realmente para revisar e que tinha um código com mutabilidade, por exemplo, ou passando ponteiros ou referências de valores, parâmetros. Mas é um bom tempo que eu não via isso, no caso. Mas é só um disclaimer só. Que acaba que com a experiência você vai, como eu posso dizer, vai pegando realmente o jeito do negócio, vai vendo que, pô, o negócio funciona legal. Eu gosto pessoalmente, ok? Mas não me leve muito de exemplo. E a gente precisa falar um pouquinho sobre arquiteturas com programação funcional. Beleza, estou falando de programação funcional, tal. Teve uma galera que falou que teve experiência com programação funcional. Que linguagens que vocês tiveram experiência? Perguntei de Haskell, mas a galera ficou meio assim. Quais linguagens? Falem, falei. Tô ouvindo. Fala aí, Fabrício, qual linguagem teve Clojure? Qual mais, galera, que vocês tiveram? Fala aí. Prolog? Prolog é da hora. Vocês não gostaram, não? Não? Beleza. Qual outra? Qual? Lisp? Elixir? Multi? Luspec? Rapaz. Não conheço. Ou vocês estão muito legal, mano. Ou eu preciso depois trocar uma ideia com vocês. Eu não conhecia essas linguagens, não. De verdade mesmo. Ah, Scala sim. Scala sim. Jesus amado. Tenho até medo de mexer com Scala. Você é louco, velho. Tem uma história aí por trás. Mas beleza. O que acontece? Se a gente for falar de arquiteturas, tem uma que pessoalmente eu gosto bastante. Pessoalmente, que vem visto que funciona legal. Funciona de uma forma muito boa. Que é a arquitetura hexagonal, o famoso Ports and Adapters, para alguns. Quem que já ouviu falar de arquitetura hexagonal, ou outro nome Ports and Adapters, Onion Architecture, alguns nomes aí? Já ouviu falar? Quem mais? Levanta a mão. Boa. Depois nós vamos trocar ideia, mano. Verdade. Gostei. O que acontece? Quando a gente fala de arquitetura hexagonal, o intuito principal, vou resumir para vocês, beleza? É quebrar o seu código em camadas. E aí você tem, nesse caso, sua business logic no centro, de uma forma bem grotesca isso aqui está desenhado, ok? Espero que tenha como entender isso aqui. Na sua lógica de negócio, você precisa de alguma forma fazer comunicação externa com outras coisas, certo? Toda a comunicação que você vai fazer com o mundo externo,
sei lá, preciso fazer uma conexão HTTP, fazer uma consulta e os dados adaptados são passados para dentro da sua lógica de negócio. Você trabalha com isso, conforme você precisa responder, você faz o mesmo esquema. Pega isso que está dentro da sua lógica de negócio, seu modelo de negócio, adapta e passa para o mundo externo. Beleza? Ficou claro isso? Ok? Beleza, então. E se a gente fosse olhar, no caso, a estrutura de um código, que é o que eu vou mostrar para vocês, logo mais, no caso, né? A estrutura ficaria mais ou menos assim. Vamos lá. A gente tem um source do nosso código. A gente tem um ports. O ports, por exemplo, eu falei que eu estava fazendo comunicação HTTP com o mundo externo. Então, vou ter um HTTP in e HTTP out. Está entrando, está saindo. Vou ter os meus adapters, que vão fazer essas adaptações. Vou ter minhas logics, no caso, que é toda a minha lógica de negócio interna. Vou ter minhas controllers, que vão fazer esse caminho intermediário do que a gente tem dos dados. O DB, que vai comunicar com o meu banco. E o server, que vai subir meu server HTTP interno. Certo? Como que isso aqui ficaria na prática? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vou mostrar para vocês como isso aqui ficaria na prática. Beleza? Vou colocar o microfone aqui. Um segundo. Pera aí. Ok. Se liga só. Tem um repositório que eu gosto de usar de exemplo, que é um boilerplate de microserviços que um amigo meu desenvolveu. Eu gostei muito, de verdade. Que é simplesmente um boilerplate que utiliza algumas bibliotecas, mas o intuito dele, o que eu quero mostrar para vocês não é isso. O que eu quero mostrar para vocês é, no código, na implementação do código, deixa eu dar um zoom aqui, para ficar até melhor para vocês poderem ver. O meu source, nesse caso... deixa eu apresentar para vocês também a lógica de negócio. Perdão. A lógica de negócio aqui, nesse caso, é um controle de transações, no caso de uma wallet. E de bitcoins, nesse caso. E, nesse caso, você tem algumas rotas que são definidas e tem como você utilizar e você rodar o seu projeto. Mas, antes, eu queria perguntar para vocês. Quem aqui conhece Lisp, num todo? Quem aqui já mexeu com Lisp alguma vez? E Clojure? Quem aqui já ouviu falar de Clojure? Beleza. Eu gosto um pouquinho de Clojure, galera. Só um pouquinho. Então, o código, não interessa muito o código, a implementação como um todo. Não se assustem com a sintaxe de Lisp, por exemplo. Esse é um disclaimer que eu gosto de falar sempre, mesmo que para mim não é algo tão assustador assim, mas ok. Se eu for olhar meu source nesse caso, eu quero mostrar um detalhe importante dentro da parte de logics. As minhas lógicas aqui, elas são apenas funções puras, que de alguma forma implementam alguma lógica de negócio, nesse caso. Então, a gente, por exemplo, tem a geração de, sei lá, um UID, a gente tem um ID from date amount, algumas funções, a validação de se a pessoa pode fazer um withdrawal. Mas percebe que, nesse caso, as minhas funções elas são definidas como funções puras. Obviamente, a gente faz um import aqui de um Java UID e dos esquemas e dos adapters. Isso é só para gerar o UID. Nesse caso, como ele usa tudo local, eu acho meio difícil de se quebrar algum dia. Acho meio improvável, para falar a verdade. Mas, se eu for olhar as outras partes do meu código, eu tenho as minhas portas. Tanto o meu HTTP in quanto o meu HTTP out. O meu HTTP in, se vocês forem ver, eu tenho sempre o retorno de um corpo, de uma requisição. E no meu HTTP out, eu tenho isso, só que fazendo uma requisição, nesse caso. E depois eu faço o parsing disso, e sempre passando pelos meus adapters. Deu para entender mais ou menos a ideia? Recebo uma requisição, passo para um adapter, trabalho com isso depois. Mando a requisição, mando para um adapter e trabalho com isso depois. Show? Os adapters são sempre essa camada intermediária. E aí vocês devem estar falando assim, pô, Guto, você é louco, mas essa linguagem é muito estranha, cara. Eu nunca vi isso aí na minha vida, isso aí tá muito esquisito pra mim, não sei não, isso aí tá... Não, parece falso isso aí. Aqueles memes, né? Parece falso. O que acontece? Tem uma talk muito boa, que era o que estava no próximo slide aqui, que é essa talk aqui. Peraí.
Aqui. Essa talk, no caso, que é do Mark Simon. Ele faz a apresentação um pouco mais detalhada do que é Ports and Adapters. Um disclaimer, os exemplos que ele usa aqui é com F Sharp e Haskell. Eu gosto de F Sharp, de verdade. Acho legal a sintaxe, muito bom. Parecido com o Camel, se alguém já mexeu com o Camel. E ele mostra os exemplos, mas ele chega num ponto da apresentação que quando ele vai mostrar o Ports and Adapters, vai mostrar a implementação disso, ele explica por que funciona tão bem com a programação funcional como um todo. E como que você consegue aplicar isso no dia a dia. E aí ele mostra os exemplos. Eu me baseei meio que nesse diagrama dele aí, desse Onion Architecture aí, eu só escrevi só os pontos, mas lá ele fala o que são as cores. Recomendo muito vocês assistirem a apresentação. Não copiem o link. Depois os slides vão ser disponibilizados, eu acho. E aí, no caso, vocês podem pegar e abrir o link, que é melhor. É melhor do que eu jogar em encurtador.com.br, né? Mas, beleza. E aí, no caso, partindo para a conclusão da apresentação, e aí eu vou abrir um espaço para perguntas, um espaço para dúvidas, mas antes um disclaimer muito grande sobre a programação funcional. Eu queria perguntar para vocês assistiram essa apresentação, a apresentação é uma introdução, o intuito não é ser nada muito aplicado, até porque se fosse para ser algo aplicado, não faria muito sentido. O meu intuito, como um apresentador, é trazer um conteúdo legal para vocês, trazer algo que vocês possam aprender. Muita gente vai ter visto muita coisa aqui, talvez essa palestra não sirva para ninguém de diversas formas, talvez, porque todos os conteúdos a pessoa já tenha visto. Mas o meu intuito aqui é trazer um conteúdo sempre introdutório, um pouco mais introdutório, para que possa apresentar a vocês esse mundo funcional, pelo menos que eu gosto tanto. E, no final das contas, eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem empresas que utilizam a programação funcional, que vocês talvez gostariam de falar, de comentar. Alguém conhece aqui empresas que usam em mercado, em produção? Conhecem? Conhece? Nubank. Boa. Nubank usa. É isso aí. Não é esquisito, cara. Não é esquisito. Não é tão esquisito quanto parece. Acredite em mim. Vixe, Maria. Não, vou até ficar quieto, né? Você é louco. Vou ficar quieto. Você é louco. Mas, partindo para a conclusão, eu queria agradecer, obviamente, a presença de todos vocês, a vocês tirarem um tempo para virem assistir. Eu quero que vocês saibam que eu sou aberto a qualquer tipo de pergunta que vocês queiram fazer. Antes de vocês começarem a fazer pergunta, eu não sei aumentar limite, beleza? E eu não sei se investir na caixinha funciona, beleza? Antes de alguém chegar com uma pergunta dessa. O Fabrício aí, Zan, já fez as perguntas aí pra mim já. As duas, inclusive. Mas acontece, ok? Não sei. Sobre isso, não faço ideia. E não é que realmente, eu não quero falar. Eu realmente não sei, galera. Não faço ideia, de verdade mesmo. O Zan talvez saiba, perguntem pra ele. Mas é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por vocês tirarem tempo para assistir. Agora, abrir um espaço para dúvidas e temos vagas. Então, para as pessoas que quiserem se aplicar, temos vagas. Vocês podem escanear esse QR Code, acessar a URL. No caso, ele vai redirecionar para um site que é aberto, entre aspas. Vocês podem dar uma olhada melhor nas vagas, ver vagas de engenheiro, caso vocês queiram trabalhar com engenharia. Vocês queiram trabalhar em alguma outra área, sei lá, Data Analytics ou algo do tipo. Mas é isso, galera. Vou deixar o slide aí de vagas. Apliquem. Temos vagas, realmente. Por favor, apliquem. Talvez vocês podem ser os novos programadores funcionais aí do futuro. Mas é isso. Muito obrigado, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Galera, vamos lá. Não, dúvidas tem que ter. Qualquer pergunta, vai. Aberta. Eu tenho uma dúvida. Ai, meu Deus. Você falou que não consegue aumentar o limite e tal, você consegue efetivar os outros, assim? Tipo, tá podendo? Não consigo. Perdão. Guto me contrata, sério. Por favor, passa a gente. Escreve aí no link aí, viu? Você é louco. Mas é isso. Dúvidas, galera? Uma perguntinha aí pra gente trocar uma ideia aí. Ah lá, ó. Boa.
Tá dando para ouvir? Ah, tá. Sim. Existe alguma vantagem de utilizar uma linguagem 100% funcional, em vez de alguma que tenha paradigma funcional embutido nela? Como o próprio C, que tem as funções lambda, acho que C++ tem a função lambda, você pode utilizar ali. Mas a minha pergunta é se tem alguma vantagem de utilizar uma linguagem 100% funcional, em vez de uma que tenha um paradigma, e outros paradigmas também. Boa. Muito bom você falar isso. Excelente. Seguinte, o que acontece? Lembra que eu falei sobre a imutabilidade, né? Como que ela era importante e tal, no conceito funcional como um todo. Algumas linguagens de programação funcionais, o que elas fazem? Elas, por debaixo dos panos, elas otimizam a estrutura de dados elementar dela, otimizam isso de uma forma incrível para você poder trabalhar com a imutabilidade. Para eu não me estender muito, eu vou te explicar de um jeito muito simples, que eu acho que você vai entender, beleza? E aí, se você não entender, você me fala também, ok? Vamos supor que você tem um vetor de 3 elementos, certo? E vamos supor que você está usando tudo ali, o máximo funcional que você pode, você está criando tudo com um constante, e aí você quer fazer uma modificação nesse vetor, você quer modificar um valor desse vetor. Vamos supor que você quer modificar o terceiro valor dele. E você quer salvar isso em uma nova constante. Você concorda comigo que se você fizer isso, nesse caso, esse é um exemplo bem simples, só para você poder entender o conceito. Se você fizer essa cópia, você vai ter 2 vetores que os 2 primeiros valores estão repetidos, porque só modificou o terceiro. Você concorda comigo? Beleza? Algumas linguagens de programação funcional, como Clojure e Scala, fazem implementação do Ideal Hash Trees, que é baseado em um paper dos anos 2000, do Phil Bagwell, que demonstra como que você consegue utilizar uma estrutura de árvore de hashes de uma forma imutável e reutilizável. O que ele faz nesse caso? Na hora que você faz essa cópia desse vetor, como se estivesse fazendo essa cópia, os 2 primeiros valores, eles não são copiados, são levados referências desses valores. Porque como é imutável, esses valores nunca vão mudar. Então, você consegue fazer esse tipo de referência. E aí, no caso, ao invés de você ter, esse é um exemplo bem banal, mas ao invés de você ter 6 índices alocados em memória e sendo 2 repetidos, você não teria nenhum repetido, teria 4, nesse caso. Mas esse é um exemplo muito simples, tá? Dos benefícios. De linguagens que eu já mexi, que eu conheço, que eu sei que implementa isso, é só Clojure e Scala, que eu vi até hoje. Eu não fui muito a fundo de implementações de outras linguagens de programação funcional, como que elas fazem esse tipo de otimização. Mas, no geral, é isso. E a segunda coisa que eu diria também é lazy evaluation, lazy sequences. A maioria das linguagens de programação funcional, elas são preguiçosas, lazy. Elas só processam algo quando é realmente, estritamente necessário processar aquilo. E esse é um ponto para você tomar muito cuidado, porque vamos supor que você tem um map muito louco. O map geralmente ele é lazy, né? Já viu a função map? Já? Conhece a função map lá? Pega o primeiro argumento da função e aplica para os itens da lista seguinte. No caso do map, ele é lazy. E até um negócio interessante, porque eu fui descobrir isso de um bom tempo depois, porque toda vez que você fazia um map que você chamava algo externo, sei lá, mandava requisição HTTP, ele não mandava, porque ele é lazy, ele nunca vai avaliar aquilo. E você tinha que forçar ele a avaliar. Então, as lazy sequences são outro benefício que você tem, que é embutido por padrão linguagem. Aí, nesse caso, acredito que são todas linguagens de programação funcional, né? Você consegue ver implementações mais claras disso em Clojure, Scala, em Haskell também. Dá pra ver. Muito bom. Recomendo. Mas é isso. Deu pra responder? Boa. Fechou. Pera, rapidão. Já pegou beleza. Aqui. Você falou o negócio do limite. Tem um jeito que eu aprendi. Eu fiquei uns 20 dias sem usar cartão e o limite aumentou absurdo na hora. Ô, louco! De volta. Mas não era isso que eu ia perguntar. Você falou bastante das linguagens tipo Clojure e Scala, que são bem, 100% funcionais, né? E não querem saber de mais nada. Só que aí tem algumas coisas que eu não vou nem falar meio termo porque não tem objeto, mas um Go da vida que tenta imitar bastante C e ser um meio termo bem fácil de prototipar a coisa, quase uma velocidade de desenvolvimento de Python, só que sem ter um monte de problema que acaba vindo com classe, coisa assim. Eu não sei se você falou disso mais cedo, mas eu acabei chegando um pouco mais tarde. O que você queria saber seu ponto de vista? Cara, eu gosto muito, de verdade. Eu já mexi um pouquinho com Go, não muito a fundo,
Mas é muito legal isso, porque no final das contas, o que está acontecendo, né? No mundo de tecnologia no geral, né? Só, assim, muitas coisas que eu posso estar falando alguma coisa totalmente errada, ok? Então, se alguém souber, por favor, me corrija. Mas no CERN, quando você tinha o início da orientação a objeto, o intuito principal da orientação a objeto, quando o Alan Kay foi lá e definiu o que era orientação a objeto, criou o primeiro protótipo que a gente tinha em Smalltalk, ele queria fazer interface gráfica, e aí você tinha objeto, e pô, fazia sentido. Imagina um botão. O botão, ele é um objeto, pô, ele tem propriedades, ele tem uma altura, uma largura, uma cor de fundo, sei lá. E ele tem métodos, que quando você clica, ele faz alguma coisa. Quando você passa o mouse em cima, ele faz outra. Então, o intuito principal da orientação a objeto, naquela época, pro Alan Kay, era esse. E aí, o que acontece? A partir de um certo ponto, meio que, teoricamente falando, objetos chegaram em um nível que talvez a gente não precisa sempre ficar instanciando eles. Afinal de contas, a gente só quer dados puros. A gente quer fazer uma requisição e quer receber um corpo de resposta. Geralmente esse dado pode variar ou não. E no caso é o que você vê em Go, que usa structs, nesse caso, certo? Então, a minha opinião é, gosto bastante, de verdade, mas eu vou te falar um negócio mais importante ainda. Eu não sou hater de nenhuma tecnologia. Tecnologia é ferramenta. Você é louco. Se chegar amanhã, sei lá, o Nubank virar, chegar e falar assim, galera, agora vai todo mundo usar C#. Todo mundo agora. Orientação a objeto na veia. Mano, eu literalmente, eu não sou muito apegado ao lance de tecnologia. Eu gosto muito de programação funcional, de verdade. Sei lá, no sábado à noite, quando eu tenho nada pra fazer, o que eu faço? Depende do dia. Mas, dependendo do caso, pega um projeto ali, alguma coisa pra mexer ali, ou alguma outra coisa. E eu realmente gosto de fazer no meu tempo livre. Mas, cara, assim, zero hate em orientação a objeto ou algo do tipo. Até porque são ferramentas. Até em linguagens também, cara. Assim, escolha, seja livre. O que importa é viver e ser feliz. Então, meio que é isso. Mas gosto de Go. E acho legal o tipo de implementação. Que nem Rust também faz isso. Então, bom. Antes de eu fazer a pergunta, deixa eu fazer uma pré-pergunta. Você se considera uma pessoa de software ou uma pessoa de hardware? De software. Beleza, então eu vou fazer a pergunta para você, depois eu repito a mesma pergunta para o Gessel como uma pessoa de hardware. Beleza. Primeiro, uma afirmação, né? O paradigma funcional, ele mapeia muito bem em hardware, porque funções puras são circuitos combinacionais, e daí quando você entra com efeitos colaterais, aí você está manipulando elementos de estado, por exemplo, flip-flops, memórias, né? Então mapeia muito bem. Agora a pergunta, por que você acha que ainda não pegou o uso de linguagens funcionais, apesar de ter várias, né? Tem o BlueSpec, que eu citei aí, quando você estava perguntando linguagens funcionais, é uma linguagem funcional para hardware. Tem Kaizel, Spinal, HDL, que são feitas em cima do Scala, né? Por que essas linguagens não pegaram ainda, em comparação com Verilog, por exemplo? Se mapeia tão bem o paradigma. Como uma pessoa que não é de hardware, assim, olhando de fora uma pessoa de software, o que você acha? Cara, se eu fosse, tipo assim, só pra ver se eu entendi um plano geral. Se programação funcional é tão boa, por que todo mundo não usa? Tipo isso, no caso, seria? Não, é que no caso do hardware, assim, mapeia diretamente. Função pura é circuito combinacional. E a função impura é uma função que manipula elementos de estado, né? Flip-flops, memórias. Cara, te falando do ponto de vista de software, ok? E, tipo, minha visão sobre isso. Se eu entendi corretamente. Que é falando do porquê... Não, só afirmando de novo. Que é tipo do porquê que isso não pegou ainda da programação funcional, sendo que faz tanto sentido na parte de recurso computacional, certo? Mercado. Eu diria que o mercado hoje, como a gente tem de engenharia de software, ele é muito voltado para orientação a objeto. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas você concorda comigo que a gente tem muitas empresas que investiram uma grana pesada em cima de deixar tecnologias famosas e desenvolver soluções delas nessas tecnologias. E eu posso citar várias. Java e C#, por exemplo, foram tecnologias, tipo, a Sun investiu muito no Java, depois veio a Oracle, né? E aí a Microsoft foi lá, fez a mesma coisa com o C#. Tem muito dinheiro investido.
diversas empresas que utilizam. Não tem nada de errado nisso, obviamente. Mas, para a questão da época, o conceito da época em si pega muito nisso. Aí eu vou fazer uma comparação meio esquisita. Deixa eu perguntar, tá sendo transmitido, gravado isso aí ou não? Tá, né? Tá Beleza. sendo gravado, mas a Ok. gente pode cortar depois. Beleza, ok. Eu não gosto de expor muito as minhas opiniões sobre várias coisas. Mas tem uma pessoa que eu não gosto muito, não gosto, de forma alguma, que é o Uncle Bob. Não gosto dele. E por N motivos. Ele como pessoa. Como vendedor de produtos, o cara vende um bagulho muito bom, que foi o Clean Code. Mas um detalhe importante é que o cara, ele vendeu muito do Clean Code, ele fez muita coisa. Isso eu não tô jogando hate nele, ok? Beleza? Eu só não fecho com as opiniões dele, e aí é ele com ele. Mas ele vendeu muito do Clean Code, certo? E aí você tem várias empresas aplicando arquitetura, e aí Clean Architecture, e aí vem... E você sabe que hoje em dia, a maioria dos blog posts que ele faz hoje é utilizando Clojure. E isso é desde 2019. Ele utiliza Clojure há um bom tempo, e tem falado que ele gosta bastante de Clojure, que é uma linguagem funcional, que acaba aplicando conceitos que ele tentava trazer de uma forma um pouco diferente, mas que ele vê que tem um futuro promissor, nesse caso. E é uma linguagem de programação funcional. Nesse ponto, concordo com ele, a parte de tecnologia. Concordo com ele que realmente, na minha perspectiva, tem um futuro muito promissor, funcional como um todo. Mas se fosse para resumir a sua pergunta, eu diria que é isso. Assim, eu não tenho muita vivência de mercado. Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu posso estar falando uma abobrinha aqui, vocês estarem consumindo, e é isso. E boa, e bola para frente. Mas na minha opinião, do que eu vi, sei lá, eu acho que é também muito com relação ao mercado e talvez não resistência da indústria, mas a gente precisa também olhar com os olhos da indústria. Pô, se a gente tem uma carambolada de gente que trabalha com Java, pô, qual que é o sentido da gente, né, não contratar pessoas com Java? E aí, abrindo um parênteses, engraçado falar isso, né? Mas eu gosto muito, é engraçado, mas tipo, falando do Nubank, um ponto muito legal que me fez ver com outros olhos a parte da indústria é que eles não esperam que você saiba Clojure de forma alguma. Eles treinam você lá quando você chega. E por mais que demore um tempo para você pegar o esquema de ver como que as coisas funcionam, etc., ainda assim é algo muito bom de ver que eles realmente estão preocupados com isso e que realmente eles estão querendo fazer com que as pessoas aprendam as tecnologias, a tecnologia no caso, que eles estão aplicando internamente. Então, é bom ver isso vindo da empresa, que a empresa treina você para você trabalhar com a tecnologia e que ela não espera que você entregue nada depois, até certo período ali, que é o tempo que você tem de aprendizado. Então, isso é muito bom de ver, de verdade. Então, isso me deixa com um pingo de felicidade. Se fosse para falar a verdade, eu fico um pouco feliz de ver isso. Porque eles poderiam só falar, você é louco, mano. Ninguém usa isso aqui, vamos pular fora. E aí, era isso. Mas não fizeram isso. Então, essa é a diferença. Mas beleza. Respondi a pergunta? Ou não? Mais ou menos. Ok. Depois nós trocamos uma ideia, então. Esse cara é zoeiro, hein? Tem que tomar cuidado. Aí, beleza. Eu tenho medo dele já, viu? Ele falou que gosta de rasca, esses negócios aí. Você é louco, mano. Tô brincando, amigo. Ai, meu Deus. Opa, tudo bem. Desculpa, Cícero. Eu pulei 2 vezes na frente do Cícero. Cara, uma pergunta de... Eu vou abrir o coração aqui, tá? Eu trabalho no Nubank também. Eu tive meu primeiro contato profissional com Clojure no Nubank. E eu fiquei assustado. Eu fiquei com medo de trabalhar com Clojure, porque o meu background é com orientação a objetos, C#, Python e tal. E até hoje eu não tenho certeza de quanto que eu tô acostumado com programação funcional. Tem dias que eu falo, pô, até que eu sei. Tem dias que eu falo, meu Deus, eu não sei nada de Clojure. Você é um cara que, assim, é mais entusiasta de programação funcional e você falou que você tem um background de não funcional, né? Veio algum clique, alguma coisa assim, de entendimento de funcional? Ou é um processo que você sentiu que é lento de aprendizado? Fala um pouco sobre isso, assim, é uma curiosidade genuína mesmo. Ó, eu vou te falar isso, eu vou falar dos detalhes fora da parte do Nubank, porque o Nubank é outro mundo, beleza? Aí depois nós trocamos uma ideia, aí beleza. Mas vou te falar, tipo assim, como um dos primeiros contatos com o Clojure. O que acontece? Eu conheci programação funcional com o Elixir. E eu só mexia com o Elixir, mexia por fora do trampo, porque eu achava muito estiloso, mano. Imagina, você pega lá, você usa os pipes lá muito louco,
Pô, você tá mexendo com o quê? Eu tô mexendo com Elixir. Louco demais, velho. E aí, tipo, eu achava estiloso isso. Até tem um slide aí que coloquei que falei que programação funcional é estilosa. Realmente, eu acho um lifestyle muito louco. Mas, tem um detalhe importante. Os primeiros estalos que eu tive primeiro de cara foi mutabilidade. Sempre com imutabilidade. O segundo foi variável. Que eu não entendia como é que não tinha uma variável no caso. Você tinha os defs, né? Você tem os defs, no caso, em closure, que aí tipo, você define um valor. Mas aquilo lá em memória, tipo assim, na base do negócio, não é uma variável, sabe? Aquilo lá é como se fosse uma função mesmo, só que só retorna aquilo. E é muito louco isso. E esses foram os primeiros estalos de cara. Com Elixir eu tive um estalo muito louco, porque Elixir ele tenta mascarar isso. Isso que é legal, né? Que você criava um esquema de variável também. E ele ficava com a cara de variável. Até que eu fui ler sobre, na verdade, eles fazem um match, no caso, com um símbolo. Você tem um símbolo e esse símbolo representa um determinado valor. Mas não é uma variável. O primeiro de cara foi mutabilidade. Mas o segundo, que eu acho que assim mudou a minha forma de pensar de diferentes formas, foi de Higher Order Functions, que é você receber uma função, retornar outra função, e poder fazer isso dentro de outras funções. Isso pra mim foi assim, o maior estalo, porque antes eu falava assim, pô, beleza, eu vou instanciar esse objeto, e desse objeto eu vou pegar esse método, aí esse método vai modificar esse meu valor, e boa, modificado o valor. Não era assim, eu tinha que atribuir esse valor que foi retornado para alguma outra coisa, e aí utilizar isso. Então esses foram, tipo assim, de cara, as coisas que demoraram um pouco para entrar na minha cabeça. Obviamente, não tem como falar ainda que ainda é um constante aprendizado, né? Porque tem muita coisa ainda para aprender. O bom do core, do Clojure, se for para falar, tipo que ele não é um core muito complexo, não é muito grande, então acaba que tem muitas coisas que você consegue entender, você tem um conjunto de funções menores, se for comparar com outras linguagens de programação. Mas, no sentido geral, recentemente, o que entrou, tipo assim, que veio na minha cabeça e que realmente ver como funciona foi as lazy sequences. Lazy sequences como um todo com maps. Eu tive um problema aí, esse problema aí que eu falei veio do coração, que realmente eu fiquei um bom tempo tentando descobrir porque que o map não estava funcionando. E aí, tipo, ele só retornava um lazy sequence lá e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, constante aprendizado. Então, mas eu diria que no geral os estalos foram esses. Mas eu mexia com PHP, né? Você declarava variável, você dólar alguma coisa e escrevia na frente, né? Acabou isso aí, você é louco. Mas beleza. Show de bola. Outra dúvida? Quem que era o outro que tinha levantado a mão aqui? Aí. Boa tarde. Tu mostrou o código ali do JavaScript que falou que não era impura a função. Eu não entendi por que ela é impura. Não, aquilo ali foi tipo só um exemplo só. Não o console log vai quebrar o negócio. Por isso que eu botei o desconfia. Não, tudo bem, mas por que o console log dá esse... Tá. No caso, não imagina que é o console log. No caso, foi só um exemplo simples. Imagina que você está fazendo uma requisição HTTP, nesse caso, ao invés do console log. Você concorda comigo? Vamos supor que você tem uma função que você fala o seguinte, ó. Toda vez que você receber um ID de um usuário, você faz essa consulta para mim nesse outro serviço, uma requisição HTTP, retorna para mim os dados desse ID e eu vou retornar isso depois na função. Pensou numa função assim? Imagina se nesse caso você manda e o serviço, no caso, está offline. E aí, os dados modificaram algo do tipo. A ideia das funções impuras são funções que, de alguma forma, elas podem ter algum tipo de efeito colateral dentro. Tanto modificar um objeto externo, um objeto que está em memória ou algo do tipo, quanto fazer comunicação com um serviço externo, com algo externo. Nesse caso, o exemplo foi do HTTP. É que eu não consegui botar um exemplo mais... Poderia ter botado uma requisição com Axis ali, um get muito louco ali, que também funcionaria. Mas essa era a ideia, nesse caso, das funções impuras. Claro, eu ia complementar aqui, também aqui. Se você quiser, eu complemento. Aqui, ó. Pode, claro, por favor. Não, mesmo o console.log, você pode pensar o seguinte. Pensa Node, por exemplo. Console.log, o Node joga na stdout, certo?
Imagina que você está com um pipe para outro processo. O que vai acontecer se morrer o processo onde você está jogando pipe na hora que você for escrever no stdout? O processo está tentando escrever morre, né? O sistema operacional mata da ePipe, né? Então você tem aí um efeito colateral. Na verdade, você está comunicando com o SO. E isso aí pode quebrar. Na maioria das vezes não vai dar erro, mas pode causar um erro e aí você vê claramente que você chamar uma função uma vez vai ter um comportamento diferente se você chamar na segunda vez, né? Deu pra entender aí? Fechou? Boa, beleza. Fechou? É Sim. isso? Complementando também, um jeito que eu já vi o pessoal falar para perceber se a função é impura é olhar para o mundo e pensar, o mundo mudou depois disso? Nesse caso, você está printando alguma coisa na tela, antes você tinha um monitor que estava todo preto e agora está Hello World lá. Então você mudou alguma coisa no mundo. Então ela não é mais pura. Também um pouco disso. Bom, muito obrigado, Guto. Quem quiser fazer mais perguntas, ele vai estar por aqui até o final do evento. Passando aqui. Obrigado, pessoal. Valeu. Formulário de feedback